Ai, 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 ui, ui. Agora sim. Se não é com emoção, a gente não sai gente de não casa. sai nem de casa. Meu Deus do céu. É isso. Olha, agora esse estúdio tem tanta gente, nem parece que há 20 minutos atrás eu estava desesperada. Coitadinha. Muito bem, nossas convidadas chegaram. Muito trânsito, quase atropelaram O um motoqueiro. motoqueiro. É a vida em Mas São Paulo. assim, né, quase mortas, mas ainda viva. Elas estão aqui elas estão entre nós. Muito bem. Boa tarde, Ana Laura, Vivian, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Desculpa o atraso. Boa tarde, gente. Muito bem. Bom, deixa elas respirarem. Enquanto elas respiram, Oli, a gente faz a nossa introdução aqui, né? É isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre a discriminação de mães no mercado de trabalho. Uma pesquisa da FGV aponta que 48% das mulheres mães acabam fora dos seus empregos até os filhos completarem 1 ano. Todos os dias escutamos histórias de mulheres que são demitidas quando retornam da licença maternidade. As estatísticas atuais indicam que as possibilidades profissionais para as mulheres mães são pouco favoráveis. 75% das mulheres que empreendem o fazem depois da maternidade, não por escolha e sim por necessidade. Não encontram emprego, geralmente, ou buscam maior flexibilidade, já que são as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos. Ainda poucas dessas mulheres que empreendem têm conhecimento de negócios ou mesmo apoio emocional para o início da empreitada. Porque é um assunto que a gente sempre fala Sim. aqui, né, Oli? Que para ser um empreendedor não basta uma boa ideia, você precisa aí de um monte de fatores, né? Então, elas não têm o apoio emocional para o início da empreitada, além de pouco ou nenhum dinheiro para investir. Para falar sobre essa realidade, como acolher essas mulheres, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show Vivian Abucater e a Ana Laura Castro, fundadoras da startup Maternativa. Muito prazer bem. de receber vocês aqui. O prazer é nosso. É Abucater mesmo, Vivian? Isso, Ó, isso aí. Gostei. É porque assim, Foi no chute, porque normalmente eu erro alguma coisa que não é em português. Né? Então, é que aqui no Papo com Elas, a gente tem um sotaque de Massachusetts, sabe? A gente costuma falar um abucator, uma coisa assim, mas eu falei, será que é mais simples do que a gente tá pensando? É Abucater mesmo. É a Bucater mesmo. Muito bem, muito bem. A Vivian é graduada em Comunicação Social, pós-graduada em Administração pela FIA e com especialização em Metodologia da Educação. Mãe de 2 meninos, aprendeu com a vida que a maternidade é a melhor escola de negócios que existe e que na vida é possível conciliar o trabalho com a presença ativa, carinhosa e compartilhada em igualdade. A Ana Laura é graduada em Pedagogia com especialização em Tecnologia pela Universidade Anhembi Morumbi. É mãe de José. Trabalhou 3 anos como Community Manager, Branded Content na rede It's Noon. Muito bem, só mãe de meninos aqui, né? Só a Olivia que tem uma Eu tenho menina. uma menina. Mas tem um menino também. Muito bem. É muito bom ser a única mulher de casa, é ou não é? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo também. Eu adoro. Você, além de 2 filhos, tem 3 gatos ainda. Total. Testosterona felina, humana, vem de todos os lados ali. Bom, vamos lá, gente. O que é a maternativa? E como vocês perceberam a necessidade de criar esse espaço para as mães que retornam ao trabalho? Legal, então eu vou contar um pouco da nossa história. A Maternativa, ela veio de uma necessidade minha e de uma amiga minha, a Camila Conte. Quando a gente se descobriu grávidas, as duas foram muito mal aceitas, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. E a gente ficou pensando como que as mulheres, nossas mães fizeram, como as nossas amigas faziam. Então a gente se descobre grávida e logo na gravidez a gente descobre que o mercado de trabalho vai ser diferente agora. Sim. Que a gente se tornou mãe. Então, vendo essa nossa dificuldade da gravidez, a gente falou, cara, como que as mulheres fazem? Daí a gente resolveu montar uma comunidade dentro de uma rede social. Pode falar o nome? Pode. Aqui vocês podem fazer tudo, vocês não têm noção. Dentro do Facebook. E em 1 mês éramos 600 mães. Olha só. Sendo que a gente só convidou amigas e as amigas foram convidando as outras amigas. Então a gente percebeu que não era um problema meu e dela, era um problema sistêmico. As mulheres, quando se tornam mães, têm dificuldade dentro do mercado de trabalho. Isso já faz 4 anos, a gente começou em 2015.
Nesse meio tempo, a gente descobriu que a Maternativa precisava, além de ser um grupo, ser uma empresa. Legal. Porque a gente precisa falar com mais mães, a gente precisa mostrar que essa é uma realidade das mulheres brasileiras mães. Sim. E a gente precisa mostrar para grandes empresas como eles podem facilitar a nossa jornada de mães. Porque as mulheres no Brasil, 75% das mulheres, segundo a pesquisa da Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, empreendem após a maternidade. Então, o que a gente vê? Que o empreendedorismo materno vem por causa da necessidade e não por causa... porque elas querem empreender. É o mercado que não absorve essa mãe e ela precisa ganhar dinheiro, porque todos precisam ter uma fonte de renda. Afinal de contas, a gente está numa sociedade que precisa disso e tem bocas para criar, além do mais, que né? no Brasil, mais de 5 milhões de mães são solas, são mães Sim. solteiras. Então, as mães precisam de independência financeira Sim. para cuidar dos seus filhos. E aí a gente viu como uma necessidade, uma alternativa, se tornar uma rede que dá apoio e formação para essas mulheres empreenderem. Porque não adianta elas irem empreenderem sem conhecimento, sem capacitação. Então, a gente vai para grandes empresas e fala, gente, existe um problema sistêmico que vocês precisam olhar. E a gente vai para essas mães e fala, mães, se o mercado de trabalho não está te contribuindo, a rede Maternativa vai te ajudar a empreender. E nisso a Vivi entrou nessa jogada com a gente. Conta um pouco, a Vivi, de como você entrou. Bem, eu tô na rede desde que a rede foi montada, né? Eu fui uma dessas 600 mães que entrou logo Legal. que a rede começou. Eu tinha deixado a carreira executiva depois do nascimento do meu primeiro filho. Não deixado, né? Eu caí na estatística, né? Estou nas 48% que foram demitidas antes do filho completar 1 ano. E nesse processo de me recolocar no mercado, estava muito claro para mim que buscar trabalho dentro de uma outra grande empresa, sem flexibilidade, não ia me permitir ter a maternidade que eu gostaria. Então, eu montei uma consultoria de negócios e comecei a trabalhar como consultora independente, podendo fazer um pouco mais meus horários. E participando muito ativamente da rede, fiquei muito próxima da Ana Laura, da Camila, e faz mais ou menos 1 ano e meio que eu integrei o time, virei sócia do negócio, né? Legal. E hoje a gente tem um olhar não só para as mulheres mães que estão empreendendo, mas para as mulheres que são ativas dentro do mercado de trabalho e como a gente melhora essa relação do mercado de trabalho com as mulheres mães. Uma das coisas que a gente tem, assim, já para falar, nós estamos agora correndo uma pesquisa que foi feita, iniciou dentro da rede, né? Para criar um guia de boas práticas para as empresas de como ter uma melhor relação com as mulheres mães dentro do mercado de trabalho. Então, essa pesquisa está rolando, dentro de mais ou menos uns 45 dias a gente finaliza ela e aí parte para a parte de elaboração do guia. Então, em mais 60 dias, a gente vai ter uma pesquisa disponível para as empresas fazerem download gratuito. Olha, que e legal. entender quais são as reais demandas e desafios das mulheres mães e que tipo de práticas são muito simples de serem implementadas e que podem tornar o trabalho um lugar um pouco mais amigável para as mulheres mães. Acessível. Acessível. É isso aí. Muitas vezes é preciso provar por A mais B, né? Que deixar as mães fora do mercado de trabalho é uma grande perda para todo mundo, Sim. mas principalmente para as empresas. Exatamente. Né? Que deixam de apostar em talentos, né? Sim, profissionais capacitados por que causa da dariam maternidade. grandes contribuições para a empresa por conta Até por da serem maternidade. mães, né? Sim, Até por né? serem mães, Tem um exatamente. olhar, às vezes, um pouco mais... como é que eu posso dizer? Mais atento a algum problema que a empresa possa estar passando e que, de repente, outros gestores não teriam esse olhar. A mulher mãe, de repente, tem esse olhar que pode solucionar um problema que ninguém estava vendo antes. O mercado mudou, né? Sim. O futuro vai ser diferente. A diversidade e a equidade de gênero é uma realidade. Sim. Uma empresa hoje tem que pensar se ela vai querer fazer parte do futuro ou se ela vai ficar no passado. E se ela quiser fazer parte do futuro, ela precisa ter o caminho para isso. E é isso que a gente está tentando. Traçar caminhos para empresas que queiram fazer parte do futuro. Muito legal. O que eu acho bacana nessa história de vocês, Ana Laura, até que você contou, que assim, quando abriu o grupo no Facebook, já 600 mães entraram de cara. Ou seja, isso é uma história comum a todas nós, Exatamente. né? Porque eu acho que chega um momento que a mulher começa a absorver aquilo como se fosse um problema com ela, Sim. não é? Então esse acolhimento aí mostrar que é um problema geral e que não é problema da mulher, mas sim
da mentalidade corporativa é muito importante até para motivá-la a continuar nessa luta, não é? Exatamente. A gente tem diversos relatos dentro da rede sobre como as mulheres achavam que elas estavam sendo improdutivas, que as empresas que elas trabalhavam ficavam fazendo elas acreditarem que a maternidade era um problema. Então, claro que a gente sabe que quando a gente está grávida, as mulheres, quando elas estão grávidas, o corpo muda, os hormônios mudam, né? A As parte prioridades, física né? muda, a prioridade muda. Isso não quer dizer que nós nos tornamos improdutivas. É muito pelo contrário. E tem pesquisas que falam isso. Quando a mulher se torna mãe, ela fica muito mais efetiva. Ela não tem tempo a perder. Ela não vai Sim, ficar perdendo exato. tempo no cafezinho. Ela tem tempo. Ela precisa produzir. Então, a gente quer que as empresas entendam que, ao se tornar mãe, a gente se torna também muito capaz. A gente somos seres humanos capazes e a maternidade potencializa nosso foco e o nosso trabalho. E a gente quer falar sobre isso. A gente vê muitas mulheres falando, bom, eu fiquei grávida, não podia mais sair da minha baia para fazer xixi, porque eles ficavam contando quantas vezes eu ia no banheiro, para mostrar que como as grávidas são improdutivas. Isso, além de ser crueldade, se a gente for pensar que a mulher grávida é um problema na sociedade, a gente não existe como sociedade. Exatamente. Então, a gente tem que olhar a mulher como uma solução. Mulher-mãe, ela está trazendo, né, ela está criando o futuro. Então, a gente tem que começar a entender o que a sociedade faz com a gente. E quando a gente junta um monte de mãe para falar sobre isso, a gente vê o quanto as crianças não estão sendo olhadas como prioridade, né? Todo mundo fala sobre o futuro está aí. Mas elas são olhadas como um problema, né, pelas empresas. Eu lembro até de uma entrevista que eu vi de um diretor de cinema há um tempo atrás, que tinha sido uma atriz chamada para participar de determinado papel, e aí ele, na fala dele, ele falou, não, porque a fulana teve problema de gravidez e aí não pôde participar do papel. Problema de gravidez. Ele falou isso, eu olhei pra cara do meu marido e falei, como assim um problema de gravidez? Ela ficou grávida, não poderia ficar o tempo de filmagem que eles precisariam para exercer determinado papel. Não lembro exatamente qual era o filme. Mas a fala dele de dizer... Já representa tanto, né? Falar que teve um problema de gravidez. E além do que, tem empresas que, assim, mesmo sendo fora da lei, né, elas tentam estabelecer um rodízio para as mulheres, né? Você não pode ficar grávida junto da sua colega, que senão como é que eu vou cobrir a licença uma da outra? Por isso que a gente fala muito da licença compartilhada entre homem e mulher. Sim. Quando a gente não, em outros países já tem, a gente vê que a gente atinge a igualdade ou a tentativa da igualdade um pouco mais próxima quando existe essa licença compartilhada. Então, quando a mulher ela é a única responsável pelo cuidado da criança, a gente vai ter ainda essa diferença. Quando a gente chamar os homens para o jogo, né? Sim. Então, sim, a licença vai ser compartilhada. Então, para a empresa, tanto faz se é homem ou mulher, porque os dois vão ter que sair de licença. Exato. Aí a gente começa a falar de igualdade. Exatamente. Então, nosso primeiro passo é falar das dificuldades, propor soluções e depois ir para a licença Parental. Fomentar a licença parental como alternativa. É isso aí. Tem até um relato de uma amiga minha, né? Na verdade, não é um relato porque eu que estou contando a história, mas é um relato meu. Ela ficou grávida de gêmeos, né? E, na verdade, ela estava desempregada. E aí, quando ela foi fazer uma entrevista de emprego, e ela falou... Eu me lembro que ela contou isso pra mim, que ela falou pra pessoa, olha, eu tenho filhos gêmeos, mas eu sou uma profissional extremamente competente. Se você me der essa oportunidade, você vai ver que foi a melhor escolha que você pôde fazer. E ele deu. E ela fez um trabalho... Olha, me arrepia de falar, gente. Ela fez um trabalho excelente e agora ela saiu da empresa porque ela foi para outra e saiu com honras. Assim, saiu aplaudida da empresa. Muito então, legal. assim, tem que dar uma chance porque maternidade não é um problema, né? E a gente vai falar mais sobre isso ainda. O programa está apenas começando. Fica aí, não saia daí. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos.
Sim, hoje o programa está muito emocionante. Só perdendo os horários. Muito bem. Estamos de volta com o Papo com Elas. Já são 15 para as 2, tá? Só para avisar vocês. A gente só vai ter 15 minutos de papo? Só vai ter 15 minutos de papo. Muito bem. Bom, a gente está conversando aqui com a Ana Laura e com a Vivian. Aliás, a gente começou essa conversa e tem muita coisa para falar ainda. Então, quem quiser participar, mandar perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, que eu também estou fazendo ao vivo aqui no Instagram, para quem quiser acompanhar o bate-papo. Então, Oli, vamos retomar aqui, né? Exatamente. Meninas, quais são os principais desafios às mulheres que voltam ao mercado de trabalho depois da licença maternidade? Bem, depende, né? Se essa mulher, ela tá voltando e ela é contratada por uma empresa, né? Ela tem, de fato, um contrato, ela vai gozar de uma estabilidade legal que prevê que, ao retorno, ela não vá ser demitida. Mas, como as estatísticas demonstram que pós-vencimento da estabilidade legal, muitas mulheres ainda são desligadas, o principal desafio é lidar com esse medo e com essa insegurança do retorno. E voltar ao ritmo de trabalho num ambiente onde você não se sente segura é ainda mais desafiador. Então, o que a gente tem de relato são essas inseguranças. Outra insegurança muito comum é como ela vai manter a amamentação. Se é uma mulher que quer continuar amamentando, se a empresa não tem uma estrutura de lactário, de sala de amamentação, né, para que ela possa fazer essa extração do leite, ela tem um outro problema, que é como é que eu mantenho o leite no meu peito sem vazar no expediente, não podendo retirar esse leite. Sim. Então, a estrutura para receber mulheres no retorno também é um grande desafio, porque ela tem que pensar em colocar o filho, ou ela vai colocar o filho numa creche, ou ela vai ter que contratar alguém para cuidar dessa criança, ou ela vai deixar essa criança com algum outro membro da família, os avós, né? Quer dizer, de alguma maneira ela precisa criar uma rede de apoio para o momento onde ela está trabalhando. Então, além de enfrentar essa adaptação de rotina do filho, ela às vezes ainda tem que lidar com a falta de estrutura dentro da empresa para recebê-la de volta. Sim. A não presença da sala de amamentação, o medo de ser desligada dentro desse processo de retorno. Então, acho que a falta de flexibilidade boa, Ana, porque muitas vezes, se ela tem um horário para ser cumprido, e a empresa não é nada flexível, quer dizer, ela não pode chegar um pouco mais cedo e sair um pouco mais cedo, ou ela não tem como, eventualmente, se ausentar, ou as ausências são vistas com maus olhos dentro da empresa, né? Ela vai ter todo esse desafio novo para enfrentar no mercado de trabalho. Agora, se ela não é CLT, quer dizer, se ela está vindo de uma pausa depois da gestação e procurando emprego, ela vai ter desafio nas entrevistas, Sim. né? Porque, embora isso não seja uma prática considerada legal, ou legal do ponto de vista jurídico e legal Sim. do ponto de vista de, ética, né? Os entrevistadores estão sempre perguntando, mas você tem filho? Você tem com quem deixar? Exatamente. Você vai engravidar de novo? Você pretende engravidar de novo? Quando você casa, eles já sabem que... Eles acham, né, que Sim. provavelmente você vai ter filho. Então, eles já não te contratam. Daí, Sim. quando você está numa idade de 28 até 36, eles também... tem essa dificuldade, vai ficar grávida. Então, sempre é um problema. E depois fica um problema porque você já tá velho pro mercado. Então, Exato. Ou seja, a mulher no mercado de trabalho, de um modo geral, acaba sendo um problema para as empresas. Né? Eles não conseguem lidar com o fato de casar, ter filhos, e ficar mais velho. Parece que é sempre um obstáculo. Não, e engana-se quem pensa que isso só parte de homens. Eu já ouvi entrevistadoras, quando eu trabalhava em empresas, a entrevistadora... uma vez a gente precisou contratar uma recepcionista e ela falou pra mim, não quero meninas que tenham filhos pequenos, porque precisa sair toda hora pra levar o filho no médico e que pretendem engravidar. Então, assim, isso vem da cultura corporativa, independentemente do gênero da pessoa, né? Se é homem ou se é mulher. Mas agora, meninas, tem a parte dos direitos legais, né, jurídicos, da mulher, que são os 4 meses de licença maternidade, e depois tem mais 5 meses de estabilidade, não é isso? Isso, ao todo são os meses de estabilidade. O que acontece é que muitas das mulheres não recebem nem do próprio RH da empresa as instruções relacionadas ao que são os direitos legais. E os processos dentro das empresas acabam ficando um pouco nebulosos, e você tem relatos de mulheres que pedem demissão e se desligam porque elas estão tão pressionadas
Sim. dentro de toda essa mudança, que você também tem dentro dessa estatística dos 48% que saem do mercado de trabalho antes do filho completar o ano, você tem aquelas que são demitidas e você tem aquelas que pedem demissão. Ou porque não encontram um ambiente de trabalho favorável, ou porque não conseguem construir uma rede de apoio para ter com quem deixar os filhos. A gente precisa reconhecer também que é muito diferente os tipos de maternidade que as mulheres podem exercer. Você tem mulheres que têm o privilégio de poder contratar rede de apoio, né? Ou contratar uma escola, ou contratar alguém para cuidar da criança, mas você tem as mulheres que contam com as redes de apoio que são fornecidas pelo Estado. Sim. E 33% da carência de creche hoje em São Paulo está na periferia. Exatamente. Quer dizer, essa mulher às vezes não tem nem com quem deixar o filho para retomar o seu posto de trabalho. Não, e às vezes não arruma a vaga na creche porque não está trabalhando. Então, aí às vezes fala, você não está trabalhando, por que você precisa dessa vaga na creche? É justamente dessa vaga que ela precisa para poder correr atrás do trabalho. E o horário das creches, né, também não são compatíveis favoráveis. com o horário Exato. comercial, né? Então, Isso. existe uma Porque dificuldade ainda se você está maior. longe do grande centro, você precisa contar que não é só o horário de trabalho, mas o horário de deslocamento. Exato. Sim. Então, uma mulher que pega 1h30, 2 horas para ir, 1h30, 2 horas para ir voltar de transporte público, como é que ela faz para cumprir 8 horas de trabalho e mais o horário de deslocamento? Que creche que consegue, né? Fornecer esse horário estendido para as mães. Então, o que a gente precisa entender é que tem muitas mulheres que nem acessam o mercado de trabalho, ou assim que elas engravidam, elas já sabem que elas vão ter que abandonar o mercado formal de trabalho. Mas a questão das mulheres que voltam depois da licença maternidade também tem essa questão delas serem cobradas a se reajustar à rotina corporativa ali muito rapidamente, né? É aí que surgem também esses problemas, porque ela está num momento fragilizada, Vulnerável. né? Não, e tem a questão, se reajustar à vida corporativa e a empresa muitas vezes quer que ela coloque na frente da família, né? Coloca a empresa como prioridade, Isso. né? Tem essa também, não é? Eu acho que tem. Eu acho que o que força essa dissonância a ser tão grande é justamente a falta de igualdade entre os parceiros no ambiente doméstico. Sim. Então, o que você tem é sempre quem se ausenta para levar ao médico é a mãe. Sempre quem se ausenta para ter que buscar na escola é a mãe. Quer dizer, você tem uma realidade hoje de que o trabalho de cuidado do filho ele sobrecai, na grande maioria dos casos, as mulheres. E aí, como os homens não assumem o papel também das responsabilidades ligadas à criança, fica uma desigualdade muito grande, porque se os homens também se ausentassem para levar ao médico, se ausentassem para as reuniões escolares, se ausentassem para buscar e levar filhos na escola, quer dizer, também precisassem dessa flexibilidade, você não teria sempre o holofote do causador da ausência corporativa focada na mulher. Exato. Quer dizer, isso só acontece porque a gente está somando papéis e não dividindo papéis. Chegou um comentário aqui no nosso Instagram da Daniela Parente. Beijo, Dani. Ela escreveu o seguinte: nasce uma mãe, nasce uma culpa. O mercado de trabalho precisa se adaptar. Verdade, né? Porque já não chega... a gente ter que voltar, aquele momento da partida, de deixar o filho, é sempre um pouco mais difícil. E quando não tem esse apoio da empresa que você trabalha, a culpa fica muito maior, né? Isso são relatos que vocês ouvem bastante das mães? Eu e a Vivi, a gente sempre fala sobre isso, né, Vivi? Sobre essa culpa materna, assim. Óbvio, tem muito relato sobre isso a todos os momentos. E a gente sempre lembra, as mulheres tenta lembrar, que a sociedade, ela quer que a gente se sinta culpada de alguma maneira, porque aí a gente sempre fica exercendo as mesmas funções. Exato. Então, o que a gente tem que pensar é que realmente as mães estão fazendo mais do que o possível, né? As mães estão na tripla jornada. Então, aqui no Brasil, são as primeiras cuidadoras do ambiente doméstico, dos filhos, e trabalham fora. Sim. Então, quando a gente pensa na culpa, quando eu penso, né, na Laura, assim, quando eu penso na minha culpa, putz, eu tenho que trabalhar e deixar o meu filho, ou eu tô ficando muito com meu filho e não consigo trabalhar, eu fico pensando, será que o meu ex-marido também está sentindo isso que eu sinto? Que é o que eu sempre falo para as mulheres. Se eles são pais e eles
teriam que exercer as mesmas funções, os mesmos cuidados, trabalharem fora também, será que eles sentem isso que a gente sente? A gente tem que entender de onde vem essa culpa. Por que a gente sempre está com essa culpa? Será que é uma coisa que constroem dentro da gente para a gente exercer sempre as mesmas funções? É verdade. Né? A gente ficar no ambiente doméstico de alguma maneira. Então, o que eu sempre falo para as mães, assim, gente, a gente faz tanto. Tenta diminuir essa culpa, porque a gente já faz mais do que a gente precisava realmente fazer. Apesar de eu ainda me sentir muito culpada diversas vezes. É um processo, né? Esse entendimento é um processo. Muito legal. bem. E vocês acham que a mulher tem se destacado mais como empreendedoras por causa dessa discriminação que ocorre no trabalho ou tem outros fatores também? Eu acho que as mulheres, elas têm a necessidade de empreender, né? Como a gente estava falando, como o mercado de trabalho não aceita elas, a gente não aceita a gente, né? Eu falo elas como se eu não fosse. Sou empreendedora também por causa disso, porque o mercado de trabalho não me aceitou de alguma maneira. Então, quando o mercado de trabalho não aceita a gente tem que se virar de algum jeito, né? Eu gosto muito da palavra se virologia. Eu acho que as mães, a gente sempre está nesse movimento de ter que se virar para vir a ser. E o empreendedorismo vem muito nesse lugar. Então, se a gente não consegue dinheiro de algum jeito, a gente vai empreender, ou vai conseguir uma renda extra, ou vai fazer um bico, né? A Maternativa entende a renda extra e o bico também como um empreendimento, assim. Certo. Porque tudo que você tem que dedicar horas para produzir é, sim, um empreender. E só que a gente quer que isso seja com qualidade. Então, eu acho que a mulher, não é que ela se destaca, ela precisa. Então, a gente vê que as mulheres estão sempre nessa função porque tem sempre essa necessidade de se virar. E como você falou, como tem muitas mães solo, né? A gente tem um grande número de mães que são a única fonte de renda dentro da família. Então, é ela que tem que resolver, que senão não tem quem faça. Exatamente. Agora, meninas, a gente está na reta final aqui do nosso programa. Eu queria que vocês falassem do curso de formação para pequenas empreendedoras, o Como Lacrar nos Negócios. Eu achei esse nome sensacional. Lacrane. Lacradoras. Então, como é que funciona esse curso de formação? Para quem que é? Como que faz? Tá, vamos lá. A gente tem dentro da rede a ideia de que mães podem ajudar a formar mães. Então, dentro da rede Maternativa, a gente tem muito conteúdo gratuito. Mais de 90% do conteúdo da Maternativa é 100% gratuito. Então, são mães que vão ensinar o que elas sabem para outras mães. Então, todas nós temos potencialidades e temos áreas de conhecimento. Se a gente fortalecer e expressar essas nossas áreas de conhecimento, a gente pode ajudar outras mulheres a também melhorarem numa área que para você é fortaleza e que para ela ainda é ponto de melhoria. Mas a gente tem o Como Lacrar nos Negócios, que é um curso presencial, que acontece a cada 6 meses. E esse sim é um curso que é pago, né? Então, quem está na nossa rede, fica atento que a gente tem o Como Lacrar nos Negócios. O que a gente fez agora é transformar o Como Lacrar nos Negócios num curso online. Ai, que e bacana. em breve ele vai estar disponível, porque a gente recebia de dentro da rede. Maior alcance, né? Não, e a gente tem na Maternativa pessoas de todos os estados e de mais de 60 países, né? Então, todo mundo falava, eu quero fazer o curso, eu não estou em São Paulo, como é que eu faço? Então, agora a gente transformou o curso num EAD. Nos próximos 60 dias aí a gente traz novidade, porque vai ser possível fazer o Como Lacrar nos Negócios delícia. Online. E a próxima edição vai ser quando? O próximo curso acontece quando? Presencial. O presencial a gente deve fazer um em novembro, a gente não tem a data confirmada ainda, mas o online sai agora em outubro e aí todo mundo vai poder... Que ótimo. Eu acho bem legal a gente falar da feira. Então, por favor, pode me falar. A gente, no final do ano, agora, tem a feira Maternativa, né? As feiras da Maternativa são muito legais, porque a gente tem um ambiente onde as mulheres mães podem expor seus produtos. E, em paralelo, a gente tem talks e workshops gratuitos acontecendo, sempre com espaço kids fantásticos e depois drinks e música, porque mães precisam se divertir. Não, tem essa também, porque depois que virar mãe, você acha que a pessoa não pode beber, não pode dançar, não pode fazer nada, né? E dá pra fazer tudo, a gente quer fazer tudo, né? Exato. E dá pra fazer tudo junto na Feira da Maternativa, as inscrições ficam abertas,
fica de olho no nosso Instagram, dentro do Facebook, e que logo, logo a gente começa já a selecionar as empreendedoras para fazer parte da feira. Então, Muito Vivian, legal. por favor, já deixa os redes. contatos, as redes, que a gente já está no finalzinho, só para quem quiser saber mais, conhecer mais o trabalho de vocês, por favor. Então, no Instagram, vocês podem seguir o @maternativa. Dentro do Facebook, a gente tem a Maternativa fanpage. E se você é mãe, solicite a entrada dentro do grupo. Quando você digitar Maternativa na busca, vai aparecer a fanpage, vai aparecer o grupo. O grupo é um grupo fechado, exclusivo para mulheres mães. Então, você responde as 3 perguntinhas lá, diz que você é mãe, que a gente já coloca você e você vai ter acesso a toda a troca de conteúdo gratuito. Não é um grupo de compra e venda, é um grupo de troca de conhecimento. Então, se você está precisando de apoio emocional para empreender ou conhecimento para empreender e conhecimento gratuito, vem com as mães, vem para dentro da rede que você vai ter tudo isso lá. Muito legal. bem, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês. Mesmo que foi corrido, vão ter que voltar. Sim. A gente volta! No horário certo. Na hora certa. Promete! Vão ter que voltar na hora certa. Promete! Muito bem, muito obrigada, Lu, viu? obrigada a vocês. Muito bacana o trabalho de vocês e espero que consigam alcançar cada vez mais mães, porque a gente precisa Sim, disso, né, Oli? exatamente. A gente sempre fala aqui que a maternidade é muito solitária, muito cruel também. Então a gente precisa se unir, né? A exatamente. gente precisa se unir. Oli, e a gente vai ficando por aqui também, né? É isso aí, a gente volta amanhã, o Papo com Elas volta nessa quinta-feira. Amanhã já é quinta, né? Amanhã já é quinta, amanhã Isso. quintaremos. Amanhã quintaremos, Muito então. bem, um beijo pra todo mundo, obrigada pra quem participou aqui no Instagram, no Facebook também. E a gente vai se falando. Um beijo, até, Beijo, fomos. obrigada. Beijo. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas? O programa é